Gente, eu tô aqui hoje com um cara... Bom, pra mim é um sonho realizado ter esse cara aqui. Mas esse cara foi o único brasileiro que teve na lista da Downbeat como 5 maiores guitarristas do mundo. Eu tô falando de Hélio Delmiro. Que honra ter você aqui, cara. Mas não fui eu que falei, foi a Downbeat que falou que você é dos 5 maiores do mundo. Perfeito. E agora? E agora? Já passou, agora tem que fazer outro gol. Né? Esse gol não, já foi. Você faz gol o tempo todo. Mas é isso, cara. Eu tô aqui com o Hélio Delmiro, que é um cara que é um guitarrista que é uma referência, né, para todos os guitarristas no Brasil. Você é uma referência. Todos nós te devemos um monte, porque a gente aprendeu a tocar contigo. Essa relação para mim é com Baden, mesma coisa. Baden, Oscar Peterson, Bill Evans. Aliás, eu ouvi muito pouco guitarrista. Eu ouvia mais os pianistas, as cantoras, orquestras. Olha que bacana. E a tua linguagem veio de onde? Tua linguagem improvisando? A linguagem veio de tanto ouvir. Sabe o cara que faz um curso no Brasas? De repente solta ele em Nova York, ele vai pedir um hambúrguer e ninguém entendeu. What? Até que ele, na convivência, possa falar hambúrguer como se fala lá. É, por aí. A linguagem é essa. A improvisação é uma linguagem. Uma linguagem. Então, eu ouvia muito de tudo, os sotaques dos saxofonistas, dos trompetistas, o toque do pianista e, variadamente, um Peterson enérgico e um Bill Evans sutil na pegada e na formação dos acordes, nas notas que andam por dentro. Peguei com as orquestras, Mancini, Quincy, agora recentemente o Vince Mendoza. Genial. É assim que eu aprendo, mas sem mexer nele, só de ouvir, receber. A maior dificuldade de um músico é que ele ouve no afã de tocar como aquela pessoa. E o erro está aí. Ele não tem que fazer isso. Tem que extrair dali Ele tem que entender o que o cara está pensando, como ele pensa. Eu sempre quis saber como a pessoa que eu gosto pensa, para poder procurar pensar da mesma maneira. Ou então pegava também os temas, os improvisos. Eu fui aí no carro. Eu ficava ouvindo aquela orquestra e procurando fazer a mesma pegada, o mesmo punch, o mesmo groove, aquela coisa toda. Aí sai isso assim. É assim. Elinho, me conta um pouquinho da tua história, cara. Uma história? Como é que o violão foi parar na tua vida? Era uma vez... Como é que você desenvolveu essa escola, bicho? Que isso é... Não, conta como é que você começou. Depois a gente vai conversando da tua escola, porque ela é grande demais. Tem aquela história do cavaquinho, né? Tem sempre aquela história do cavaquinho. Você começou tocando cavaquinho? Quando eu tinha 5 anos, não sei o quê, meu irmão achou um cavaquinho no trem. Aí o cavaquinho tinha uma corda só. Aí eu comecei a tocar naquela corda. Aí eu toquei esse troço todo aí, nessa cordinha, aquela única corda que tinha no cavaco. Mas aí então eu gostava daquelas coisas antigas, né? Porque meus irmãos tocavam, o meu irmão Juca tocava um piano, tocava um bolero bonito. Quer dizer, eu criança já sabia de cor. Sabaradios. Todos esses boleros. Farolito, tudo. Aí eu fui, com 14 anos, eu fiz meu primeiro baile. Meu irmão ganhou uma guitarra. Meu irmão tocava no Clube do Guri. Era um programa do Coli Filho, na TV Tupi. Ele já tocava. Tem um que tinha que idade? O Carlinhos, tem 4 anos mais que eu. Né? Ele tocava. E eu estava ainda estudando. Eu queria estudar, queria tocar. Pegava o livro do Mateu Carcassi. Você lembra isso? Claro. Tinham 2 famosos. A escola de Targa. Dito, né? Um clássico. Targa e o Carcassi. E eu tirava aquelas notas devagarzinho, né? Sem saber muito, mas aquele início era aquelas notas no tempo, o tempo todo, era tranquilo. Eu tirava aquelas escalas e ficava estudando aquilo.
Aí eu peguei aquela guitarra do Carlinhos e fui fazer meu primeiro baile. No Mackenzie, um clube lá pertinho, lá no Meia. Rapaz, minha primeira sensação, assim, de estar acordado na madrugada, esquisito aquilo para mim. Falei, caramba, rapaz, o que eu era? Virei músico. Hã? Virei músico. Não, ainda não pensei nisso, não. Fui pensar logo depois. Aí ali virou o baile e foi crescendo isso. Foi crescendo. E eu fui me especializando. Daqui a pouco eu comecei a ter vontade de improvisar. Aí tinha um aluno do Carlinho que não saía lá de casa. Estava sempre comigo lá. Aí ele vinha à noite, ficava lá em casa. Pegava o violão, pegava outro. Aí eu ficava solando. Ele gostava de acompanhar. E eu já queria solar. Então eu ia tateando, improviso. Tateando, cara. Sabe? Tipo... beabá, sabe? Ia soletrando a coisa. Mas eu já tinha todo um sentido, porque parece que eu compreendia as coisas que eu ouvia, entendia as formas, de tanto ouvir. E os caras profissionais que eu tocava no baile faziam as mesmas coisas. Então falaram, Elinho, aqui segunda parte, aqui primeira parte. Eu falo, pô, estou precisando ler. E eles ficam para mim, garoto, você precisa estudar, você tem um futuro sério. Eu falo, é mesmo, rapaz, como é que eu vou estudar? Não vou te levar numa escola. Isso é com 16 anos, 15, 16. Aí comecei, aí pegou uma caneta, escreveu, rabiscou aqui, ó, estuda daqui até aqui. Aí pegou outro livro, estuda daqui até aqui. Pegou outro, estuda daqui até aqui. Então, vai embora, estuda. Semana que vem, então, à mesma hora, você volta. Cara, meio nervoso. Eu fui embora. Cara, eu comecei a querer estudar, mas eu não entendia nada. Eu olhava para o papel e falei, mas que é isso? Quer dizer, tem um negócio aí, tem o primeiro livro, tem um negócio da escala, da divisão do quadro de valores. Uma semibreve vale duas, não sei o que. Falei, tá bom, isso eu sei. Agora, como é que eu vou juntar isso tudo? Como é que eu vou tocar isso? Tocar. Isso ele não me ensinava. Quando eu cheguei na primeira, na segunda vez da aula, que eu tinha que prestar conta do que ele me riscou lá para eu fazer, não consegui. Cara, ele ficava com uma régua na mão. Quando eu tentei uma, duas, três, ele pegou a régua e me deu uma reguada na mão, cara. Pei! Que isso? Olhou para mim sério e falou, garoto, você tem uma esteira em casa? Eu falei, como esteira? Esteira, cara, esteira de dormir, de deitar, esteira. Eu falei, não tenho não. Então você faz uma coisa, compra uma e vai lá para a Praça Tiradentes, no Teatro João Caetano, tem um ponto dos músicos. Você sabia? Eu falei, não, tem um ponto dos músicos. Você pega a tua esteira e coloca bem no canto, assim, no teatro, e fica deitado lá esperando alguém te chamar, porque ninguém vai te chamar, você não dá para música, você não dá para isso. Que isso? Um dia, o Clóvis, esse cara do saxofone, esquina no botequim tomando café com ele, eu falei, pô, Clóvis, eu estou chateado com uma coisa, cara. O Joaquim falou que eu não dava para música. E eu estou tocando com você até agora. Pô, você toca muito, cara. Como é que eu posso tocar com você se o cara diz que eu não dou para música? Eu queria aprender música, cara. O que aconteceu lá foi o seguinte. Ele não me explicou o que eu tinha que estudar, como é que era explicar. Ele só ficava com a mão assim, ó. 4, 1, 2, tá, tará, tá. Falei, onde é que tá o quê, cara? O que é tará, tá? Como é que eu vou repetir isso, cara? Né? E o cara, falou, pô, e aí? Falei, olha, eu vou te ensinar música agora, em 2 minutos, quer ver só? Olha para tua mão. Eu falei, tá aqui. Pega esses teus 4 dedos aqui. Eu falei, tá bom. Põe em cima do teu outro braço. Em cima da tua mão, assim, os 4. Fala, olha, cada polegar teu é um tempo. Você não estudou um pouquinho de divisão de valores? Eu falei, estudei. Eu falei, então, um tempo dá semínima. Meio tempo dá colcheia. 1/4 de tempo dá semicolcheia. Então, se você tocar 4 semicolcheias, você faz um tempo. Então, faz aí que eu quero ver. Você vai ter que fazer num tempo esses 4 dedos.
Eu falei, peraí, vou tentar. Então eu vou dizer para você 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acabei, eu li tudo. Claro. Agora eu li tudo. Até encontrar uma Keltra pela frente. A Keltra não tinha problema Que era também. 3, né? É, porque era 3. Mas aí, ele falou assim, quer ver só, junta esses teus 2 dedos do meio. Aqui. Isso é a síncope. Toca para você ver. Ó, teus dedos vão direto. Agora, você vai tocar aonde bater, aonde pegar. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 ligou. Pá, 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 pá. Vai entendendo os motivos. Eu leio e escrevo. Exatamente. Leio e escrevo. Porque isso aqui são 3 semicolcheias e uma Que é o tempo. ligada. 1/4 de tempo ligado. Exatamente. Aqui são as 4. Eu falo, já era. Eu leio até Voo do Besouro. E é mesmo. É tudo só isso. É só isso. É só isso. Eu li música, sim, tudo. Leio qualquer coisa. Elinho, vamos falando umas coisas aqui mais... Eu ia falar mais recentes, mas continua sendo coisas que... Porque você é um cara que acredito que todo músico brasileiro tem um respeito e um carinho danado. Todos nós temos. É recíproco. Porque você realmente fez... Assim, você tocou nos discos mais importantes da minha vida, por exemplo. Da sua vida. Desculpa. É sério. Os discos mais importantes que eu ouvi na minha vida, quem é o guitarrista? Ele e o meu. O disco com a Sarah Vaughan. A culpa desses discos é exatamente o jazz. E o maior culpado mesmo foi o Vitor Assis Brasil. Então, pois é. Eu comecei a tocar com ele, então eu entrei numa vitrine. Porque todo cantor queria pegar sempre o músico que estava mais evidente para ser gancho, para trazer uma importância para o disco, para o trabalho. Né? Nesse instrumento era comigo a coisa. Com certeza. E as pessoas me solicitavam por causa disso. O disco da Sarah Vaughan, o som brasileiro de Sarah Vaughan, tem tua foto na capa. Mas esse é um dos últimos, eu já estava descartado. Só que era série tinha que ser eu. Mas olha, eu vou falar, o Vitor Assis Brasil Quinteto é um descasso. Mas antes, eu toquei no segundo disco do Vitor foi o Trajeto. O Emotiva, que é o seu disco, que é lindo. O Samambaia, que é o disco teu com César, que é um ícone esse disco, é um divisor de águas, você sabe disso. Esse disco, a partir desse disco, mudou tudo. Depois eu fiz um com Claire Fischer lá nos Estados Unidos. O disco com Claire Fischer, o que eu chamo de Simbioses. Samambaia com cheiro de panqueca. É o Simbioses. Disco Elise Tom. Separa esse disco. Para mim, lindo. Então, deu uma diferença na minha maneira de tocar para frente. Foi Essa Mulher da Elis. É outro disco. Aliás, todo o teu trabalho junto com a Elis é incrível ali, né? Esse disco me deu uma abertura. Não sei, foi um estalo. Eu passei a improvisar pensando mais. Olha que incrível. Pensando mais. Foi a partir daí. Que coisa, né? A tua marca no trabalho da Elis Regina parece que você tocou a carreira inteira dela. Pois é, e ela incrível, em 3 anos ela resumiu a carreira toda. Resumiu. Aqueles de 3... uma maneira formidável. Esses 3 anos foram os melhores anos da carreira da Elis para mim. Foram mesmo. Porque eu acompanho Elis desde o Arrastão. Eita, jangada no ar. Eu ficava babando, eu não tocava ainda entrosadão como eu estava. Falei, pô, será que eu vou tocar um dia com essa mulher? Eu gravei um disco chamado Essa Mulher. Olha que ironia, hein? A Elis, ela gostava muito de mim, cara. Aquela banda ali, bom, isso era recíproco. aquele grupo que tocou no disco todo, que é você, o César Mariano, Paulinho Braga, a gente mudou Luizão o samba. Maia. Mudamos o samba. Maneira de tocar samba. Vocês inventaram uma coisa nova ali. Aquele claro. bumbo, aquele uno bumbo. A gente tocava junto. Tem. Quando eu piso em folhas secas, caído de uma mangueira,
E essa jogada sua de ficar fazendo aquele jogada assim? Aqui. Isso aí mudou a história do violão, né? Muita coisa que você fazia fazendo só esse. Essa coisa. Essa muita coisa marcou, né? Caí à tarde. Feito um viado. Pô, faça um pouquinho essa aí. Mas ele tem que cantar, eu não sei. Isso é lindo demais. E do disco Elise Tom, também tem uma coisa que me marcou muito no Elise Tom, é aquela tua condução do Corcovado. Quem nunca ouviu isso tem que ouvir. A condução do Corcovado. A condução do violão no Corcovado. Interessante também é aquela música Fotografia. Não, o disco inteiro é lindo. A fotografia, cara. Engraçado, aquela faixa foi gravada em São Paulo. Ah, é? Não foi em Los Angeles? Califórnia, não. Ah. Foi em São Paulo. Fotografia. Triste também, tu faz um solo, arrebenta. No Triste, a gente estava lá no aquário depois, gravou, aí estava ouvindo, né? Estava todo mundo lá. O Tom estava num canto, assim, debruçado, ouvindo. Quando acabou, ele saiu lá do outro lado, veio na minha direção, chegou para mim. Delmiro, quando eu soube que vinha a guitarra, eu quis parar o avião. Mas agora que eu vi você tocando, eu tô tranquilo. O Tom era muito engraçado. Eu sei que aquele disco teve um monte de problema, né? Que o Tom não estava confiando, né? Não conhecia a moçada. Que ele brigou com o César, implicou com o César por causa daquela nota, de qualquer jeito, encheu o saco do César. Mas ficou o acorde do César? Não, ficou do César. Ficou do César? Claro, pô. Cara chato, cara. Porque aquilo tinha um arranjo original do Léo Perac. O César pegou o arranjo e fez o César. Botou a marca dele. O César não é fácil, né? Genial, né? Tremendo. Tremendo música, né? Uma vez eu estava na Holanda e era um workshop que tinham vários professores dando aula. Eu estava trabalhando com a Big Band do conservatório. E tinha um professor que estava fazendo aula de prática de conjunto de música brasileira. Aí eu fui conversar com ele, o que você está fazendo? Ele falou, estou fazendo aquela música Ninhos. Guitarrista é ele? Ele é baixista. Baixista. Aquela música Ninhos. Glen, 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 uma coisa assim, glen, badum. Aí o César veio. Lindo, né? Isso é a música, né? E aí, logo depois vem um vampzinho. Depois vem um vamp de improviso, que é o si bemol, que é aquele. Você lembra disso? Vamos ver se vai. Exatamente, isso que eu queria chegar. O cara ensaiou a música com a banda e ele achou que a melodia... Ele tirou aquela primeira parte e achou que a melodia da música era isso. A melodia? Aí quando ele botou, e o cara tocando no piano, com a flauta junto. Aí saiu improvisando. Improvisando mais solto, né? Exatamente. Mas aquilo já é improviso. Já é improviso. O cara achou que era o tema? O cara achou que era a melodia, cara. Melodia. Muito louco. Se você vê um solo consistente, um solo... Vira uma melodia mesmo. Foi improviso mesmo. Um solo improvisado, exatamente. Aconteceu na hora aquilo ali. E o cara Mas ensaiou com a banda. É totalmente
descritiva. Vamos tocar um pouquinho nisso, vamos levar esse som nesse... Esqueceu. Boa lembrança. Tem várias maneiras de fazer isso. Coltrane já dizia. É isso aí. Bom demais. Achei barato ver esse cara tocando um negócio, achando que o assim, teu solo era a melodia. Era um tema, uma melodia. Era a melodia. Achando que o teu improviso era a melodia. Ficou redondo, hein? Só laço. Pô, muito boa ideia. É isso aí. Eu acho que a gente tem um programa já. Eu estou muito feliz, cara. Eu felicíssimo de porque receber em casa. eu tive a honra de tocar com você. Pô. Coisa que nunca aconteceu, na verdade. Primeira vez que a gente está tocando junto. Eu já te assisti várias vezes. É bom que eu peguei tudo mais maduro. Você, teu programa, um público que você amadureceu pela tua programação, que é maravilhosa, e vai continuar assim, com certeza. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Muito obrigado para vocês. É isso aí. Obrigado. Bate aqui. Obrigado. Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou?
Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse Café Lá em Casa, passa lá no benfeitoria.com/Um Café Lá em Casa e vem fazer esse café com a gente. Certa vez eu visitei um lugar para que sonhar. De repente eu avistei a garota do lugar. Então eu posso ficar fazendo para você essa segunda, primeira? Pode fazer o que você quiser. Não estraga não. Não estraga nada. Porque, pô, parece até que a gente saiu um ano para tocar isso. Foi de cara. Bom, né? É bom. Então vai lá. Quem sabe faz ao vivo. Já dizia o profeta Faustão.